Às 45 minutos a gente não repara, tá? O nariz está entupido. Então, eu tô falando pelo nariz. Engraçado, tá? Nariz entupido, eu tô falando pelo nariz. Tinha que ser o contrário, né? Com A gente certeza. fala pelo nariz quando o nariz está entupido. Bom, gente, ao meu lado tá o Érico Chantal. Érico Chantal, o nome dele é diferente, né? Gerente comercial da Minas Filtro, que veio aqui outro dia. Quem que veio? Tudo bem, Tudo Érico? bem, muito boa tarde, Prazer, Helene. Érico. Prazer é todo meu. Teve o Wagner Martins. Ah, foi o Wagner. Isso. Então, o Wagner veio aqui e falou tanta coisa. Por exemplo, eu tenho aqui uma pauta para fazer com você, porque aqui está assim: todas as águas são iguais? Eu não sei em que sentido seria essa pergunta aqui, mas no sentido de água limpa, todas as águas limpas são iguais? Na verdade, Dirlene, é uma pergunta interessante porque visualmente a maior parte das águas são iguais. São cristalinas. Sim. E isso, da maior parte das vezes, leva as pessoas ao erro de entender que aquela água que visualmente está cristalina, ela não está contaminada, que ela está pura, própria para o consumo. Ou seja, se eu pegar uma água da torneira, uma água de um purificador, uma água de um galão, uma água de uma mina e colocar num copo, visualmente elas estão iguais. Mas na água tem tantas coisas que diferem a qualidade de uma da outra que a maior parte das pessoas não sabem. Se aquela água ali está contaminada por micro-organismos como bactérias, coliformes fecais. A gente encontra muitas águas hoje em dia aqui no nosso centro-oeste com metais pesados, com ferro e manganês, e ela com visual cristalino. Essa é uma questão que a gente aborda sempre. A Minas já está aí há 16 anos no mercado, justamente falando sobre a qualidade de água, fazendo testes nessa água via laboratório e conscientizando a população, porque não há que se falar em saúde sem antes começar pela água que a gente bebe. Então, resumindo, as águas são iguais? Não. Não. E a água que a gente bebe em Divinópolis, essa água da Copasa, ela é muito ruim? Na verdade, o que acontece? Existe um... Não, daqui a gente não está para criticar a Copasa, tá? Sim, uma Ela empresa faz de o trabalho de tratamento. abastecimento da água do rio Itapecerica, E que do está... Pará. E do Pará. Que está, assim, pedindo socorro, o rio. Isso. E aí? O que acontece? As pessoas primeiro elas têm que entender que uma água pré-tratada, como é entregue nas casas, é diferente de uma água potável. Quando se tem numa região como aqui em Divinópolis, uma empresa de abastecimento e tratamento, ela vai entregar uma água pré-tratada. Significa que essa água é potável? Não. Eles fizeram um pré-tratamento que é necessário fazer lá na ETA, mas isso não quer dizer que você tem que tomar aquela água da torneira, porque se você for lá acompanhar, é utilizado cloro, soda cáustica, cal virgem, sulfato de alumínio e flúor para se tratar uma água. E isso vem nas nossas torneiras. Agora, quanto pior a qualidade da água de um rio que é captado, mais química essas empresas colocam na água. E isso, consequentemente, vem para as nossas casas. Tomando água todo dia, toda hora, isso vai impregnando no nosso corpo, né, esses resíduos. Sim, porque essa química tão pesada, você que está nos acompanhando agora, você vai conseguir visualizar isso. Já percebeu que seu chuveiro queima com muita facilidade, aí vai trocar a resistência, ela está toda oxidada. Você vai lá nos registros da sua casa, está enferrujado, o ralinho do banheiro, da pia, as torneiras. Essa oxidação que dá é devido a essa química forte que tem na água, que com o tempo vai corroendo esse material. Agora, Dirlene, o seu corpo e o meu é de ferro? Não é. Se a química é capaz de corroer um material de ferro e de inox, imagina o nosso corpo. Ou seja, não é só Divinópolis, infelizmente. Todas as cidades que a gente visita aí nesse raio de mais de 44, infelizmente a água está muito precária e a tendência é que piore cada vez mais com o avanço aí da população. Pois é, mas aí eu te pergunto, por exemplo, quais os mitos em relação à água? Isso, tem um que eu vejo em 99% Ai, das meu Deus, tomara casas. que eu não faça isso que você vai falar. Eu Vai. acredito que faz. Faço. Mas depois 99%, é possível que eu sou um.
Vai. Depois dessa informação, você vai mudar de ideia. Ferver a água trata ela. Esse é o maior mito não faço isso, não. de todos. O que acontece? Como as pessoas não sabem o que tem numa água, tem a questão do senso comum. Ah, minha bisavó contou para minha avó, contou para minha mãe, ela me contou que ferver a água trata, mas as pessoas não se questionam. Trata o quê? Por que trata? Com aquela questão, vai matar as bactérias. Só que a água, Dirlene, ela não tem só bactérias. Uhum. Ela tem metais pesados, ela tem toda aquela química que a gente conversou aqui no pré-tratamento, que com o calor não some. Haja vista que você tem uma leiteira na sua casa e pega aquela água da torneira e começa a esquentar, a leiteira até muda de cor no fundo, devido à ação dessa química pesada. Então, ferver a água, você que está nos acompanhando, que pega a água da torneira e faz seu café, lava o seu arroz, coloca na sua alimentação, você está envenenando o seu alimento. Porque toda aquela química que a gente conversou que oxida uma torneira, vai para dentro do seu organismo aí, no café, nos alimentos. Ferver a água não é a melhor maneira de tratar. Você precisa de um pré-tratamento. Na sua caixa d'água, ter um purificador de água para tornar ela pura e assim você ter mais saúde. Ok, a gente vai parar um pouquinho, 3 horas e 51 minutos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveita. 32220001, nosso WhatsApp, e a gente volta já. De volta ao nosso programa, 4 horas e 7 minutos, conversando com Érico Chantal, gerente comercial da Minas Filtro. E ele está falando aqui, gente, sobre a água. Eu achei muito louco esse negócio de tipos de água, né? E essa coisa da gente ferventar também, tanto produto químico que vem na água, a gente não tem nem noção de que quantos graus, se esses produtos podem ser aquecidos mesmo. Mas vamos continuar aqui, porque tem uma pergunta aqui sobre anticoncepcionais na água. Eu escuto isso há muitos anos. Uhum. Até que ponto isso é mito ou verdade? É fake ou é falso? Parece ser falso, mas é verdade, infelizmente. Como assim anticoncepcional na água? A USP de São Paulo, através do seu laboratório, em outubro de 2022, resolveu coletar água que era abastecida na casa das pessoas após o tratamento da empresa local, para identificar se ainda tinha os fármacos, a gente chama de fármacos, qualquer resíduo de remédio na água. E o que acontece? Foi encontrado anticoncepcionais, antibiótico, anti-inflamatório, dipirona, cloroquina, cafeína. Nós estamos tomando remédio? Hormônios. Gente, que loucura. Aqueles hormônios que algumas pessoas de academia tomam. E aí foi identificar. Muita dessas substâncias é excretada através da urina. Sim. E aí a urina vai dar descarga ali, vai para o esgoto volta para receber um pré-tratamento e é enviado para as casas novamente. O que a USP quis identificar é se o tratamento que é feito na rede de abastecimento era suficiente para retirar essa química dos fármacos. E ela chegou à conclusão que não é. Ou seja, lembra do nosso outro assunto falando da água da torneira que ferver não adianta? Então, quando você utiliza a água da torneira para fazer a sua alimentação, qualquer alimento que seja, tudo isso que a gente citou agora é presente na sua água. Olha, eu vi semana passada que cientistas estão encontrando plástico no leite materno e no esperma. Sim. Ou seja, então, nós estamos tomando plástico, nós estamos tomando remédio. Uhum. Nossa, a gente está se envenenando totalmente. Sim, inclusive a questão do plástico, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela andou suspendendo a venda daqueles galões de 20 litros, porque um órgão específico lá pegou 30 galões em diferentes pontos da cidade, para não ser considerado, foi um lote com problema. Pegaram em diferentes pontos da cidade, levaram os 30 galões para um laboratório e 28 estavam com água contaminada. Agora pensa você, Dirlene, a pessoa vai investir, pegar o dinheiro dela e falar assim, eu vou comprar um galão ali porque eu quero tomar uma água melhor, não quero tomar água da torneira. Uhum. E ela toma uma água contaminada sem saber, porque a fiscalização é muito falha, infelizmente as pessoas têm uma má índole, a gente vê que isso tem crescido muito.
E o que você falou, a água é um alimento primordial para a gente, é o principal alimento. E infelizmente está cada vez mais contaminado. E como que a gente chega nessa reflexão? Se a gente for pegar a água, o lençol freático, ele está lá debaixo do solo, correto? Sim. Cemitério é para baixo. Fossa é para baixo. Rede de esgoto para baixo. Lixo de hospital, lixo de fábrica, o nosso lixo, aquele caminhão que tomba na rodovia e espalha produto químico que está perto do rio, é coletada água naquele rio e depois volta para nós. Então, qual a chance do nosso lençol freático conter uma água pura? Fica cada vez mais complicado. E as pessoas com cada vez mais doenças sem saber que alimenta a doença todos os dias através da água. Mas é claro que vocês que estão nos acompanhando fica com um certo pavor, mas gente, tem solução. Existem soluções para poder realmente tratar essa água. Mas o que eu falo, Dirlene, é que a gente só trata aquilo que a gente sabe que é um problema. Primeiro a gente precisa identificar. Existe um problema? Existe. Ok, como é que eu trato isso agora? E tem solução para essa contaminação toda que a gente vê aí. Então, olha aqui, ó. O que seria a água? Não, então nós vamos fazer o seguinte, olha. Eu achei que era pergunta para ele. Tem pergunta não, né? Essa contaminação, então, pode causar uma série de doenças, né? Você sabe citar algumas, assim, é possível? Sim. A mais recorrente que as pessoas confundem é a virose. Repara na época que está muito quente, o número de virose aumenta. Mas quando está muito quente, a gente não bebe mais água? Sim. Bebe mais água, correto. E quais são os sintomas da virose? Náusea, dor de cabeça, vômito, dor de barriga, diarreia. Quando você pega uma bactéria no estômago devido a uma contaminação na água, são os mesmos sintomas. Só que os postos de saúde são tão cheios, superlotados, às vezes o atendimento não é tão eficiente, que os médicos, o pessoal fala assim, não, é virose, sem fazer um exame ali. Então o principal é esses sintomas de virose. Mas tem problemas como a H. pylori, que é uma bactéria muito famosa que se aloja no intestino. E quem estuda sabe que a H. pylori é oriunda de água contaminada. Se não é na água, é no alimento. Mas por que? Lavou o alimento com que água? Então, com H. pylori. Sim. E se tratar uma H. pylori hoje, tem além do desconforto físico que causa, tem um custo elevado com a medicação, com a endoscopia, com o médico, com antibiótico, enfim. A Organização Mundial da Saúde, junto com a ONU, soltou uma estatística que diz que 88% das doenças do mundo vem da água. Nossa Senhora! Por quê? Maria. Infelizmente, tudo que é ruim a gente descarta na água, depois essa água volta para nós. Eu fico vendo nos vídeos, televisão, documentários, gente, tem lixo demais, meu Deus do céu, é lixo demais. Eu mesma faço muito lixo, eu mesma me xingo e falo, gente, como é que eu faço tanto lixo? Como é que outras pessoas fazem mesmo tanto de lixo ou mais do que eu? Para onde está indo tudo isso? 4h13. A gente volta para o último bloco da nossa entrevista, tá? De volta ao nosso programa, 4h26, conversando com o Érico Chantal. Gente, olha, a gente está aqui conversando, ele é gerente comercial da Minas Filtro, nós vamos entrar na Minas Filtro agora. Por quê? Porque eu queria que ele falasse antes exatamente do que é que a gente anda bebendo em termos de água. Parece que é limpa, como a gente disse aqui, parece que é cristalina, mas não é. Tá cheia de produtos químicos, tá cheia de bactéria, tá cheia de um monte de coisa. Enfim, então, depois de tudo que a gente falou, como que a gente faz, qual que é o trabalho que essas máquinas da Minas Filtro faz para conseguir limpar essa água de tanta porcaria, vamos falar assim? É uma máquina quase Superman, vamos dizer assim, Dirlene, porque é tanta coisa nociva que tem na água que não é qualquer máquina que consegue fazer isso. Ou seja, existem máquinas especiais, os purificadores da Minas de água alcalina com ozônio, eles têm uma certificação específica com eficiência bacteriológica, com retenção de 100% da química que vem da água da rua
e também dos fármacos. Isso já é um grande avanço, você ter um purificador que consegue segurar 100% da contaminação que tem aí para nós e que não é pouca coisa. Só que além de segurar essa contaminação, esses purificadores eles conseguem adicionar propriedades especiais na água, que é a alcalinidade e que é o ozônio. Mas isso pode parecer um nome estranho para muitas pessoas, não tem como a gente falar de água alcalina ou ambiente alcalino sem antes citar um médico já falecido, que é o Dr. Otto Warburg, alemão. Ele ganhou o prêmio Nobel de 1931 por descobrir a origem do câncer. O câncer já existia, mas as pessoas não sabiam como que ele aparecia. Tinha muito aquela noção que era relação genética, é só genética, é só genética. E quando ele fez essa pesquisa, e a gente tem que validar, porque ele ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia, Sim. ele descobriu que todo mundo tem célula tumoral e que a relação genética é de 23%. Os outros 77% são opções nossas, através da alimentação, do estilo de vida. Ou seja, está mais na nossa mão do que a relação genética. E aí ele descobriu que todo mundo tem a célula tumoral, ele prosseguiu. Por que que então uns desenvolvem e outros não desenvolvem? Foi quando ele constatou o nosso sangue, ele tem um pH de 7,4, que é considerado básico. Wagner até fez os testes aqui da outra vez. Toda substância que é ácida, ela é oxidante. E todo mundo que manifesta esse tipo de doença tem um pH sanguíneo ácido. Ou seja, gera um descontrole dentro do organismo que faz com que falte oxigênio e o tumor desenvolve. O alcalino, ou a água alcalina, ela tem um pH oposto ao pH ácido. Então, quando você bebe uma água alcalina, além dela ter retido toda essa contaminação que a gente conversou, ela vai adicionar propriedades como cálcio, potássio e magnésio no corpo. O ambiente alcalino é o ambiente oposto ao que as doenças precisam para crescer. Resumindo, a água alcalina aumenta a imunidade. Você coloca um terreno biológico aí, vai ficar mais imune às doenças. Ah, Érico, eu estou tomando água alcalina, eu nunca mais vou ficar doente. Não é essa a mensagem. Claro Mas que não. como 70% do nosso corpo, de Helena, é feito de água, se a gente coloca uma água dessa dentro do nosso corpo, nós estamos cuidando de quanto? De 70%. A água alcalina ela é rica em minerais, ela tem uma superidratação das células. Ou seja, esse conhecimento já vem dos japoneses. Qual a população mais longeva do mundo? São os japoneses. Sim. Inclusive, há uma região no Japão chamada Okinawa, onde está situado um hospital que eles tratam as doenças com água alcalina. E você pergunta, mas como? O japonês ele trabalha muito através da prevenção. E a gente segue qual linha? Da remediação. Sim. Deixar a bomba estourar, vamos correr atrás. Como é que eles previnem? Através da alimentação, através da água. Então você que toma água alcalina, você está prevenindo o seu corpo de contrair doença. Além disso, os purificadores da Minasildes contêm a tecnologia do ozônio, que é um gás. O ozônio ele atua eliminando vírus, bactérias, germes, fungos e parasitas. Na água ele não precisa fazer isso, porque quando ele é adicionado no purificador, ele já passou pelo tratamento interno. Mas isso é para eliminar dentro do nosso corpo. Você tomando água ozonizada vai agir para a eliminação de vírus, bactérias, germes e fungos e parasitas aqui dentro, fazendo um verdadeiro detox. Ou seja, a máquina, além de retirar a contaminação, ela vai cuidar da sua saúde. Por isso que é considerado uma água terapêutica, uma água medicinal. E é com muito orgulho que nesses 16 anos a gente tem tantos testemunhos de pessoas que melhoraram de várias doenças aí, com uma mudança simples. Saiu de uma água que estava contaminada, uma água impura, passou a tomar uma água pura e ainda uma água alcalina, uma água ozonizada. Então você que está nos acompanhando, que soa para ganhar o seu dinheiro no final do mês e chega lá e gasta com muito remédio e aquela doença, aquele problema nunca vai embora, começa a se questionar, que água que você está bebendo? Será que minha água é boa? Ela é pura? Ela está contaminada? E faz o investimento no que há de melhor em tecnologia importada que tem aqui no nosso quintal em Divinópolis. Então vamos falar aqui como é que eu faço para ter essa água alcalina ou ozonizada. Isso é mais fácil que todo mundo imagina. Faz uma visita para nós.
aqui na 1º de junho, 652. Vou deixar o meu telefone aqui, pode mandar um WhatsApp. É o 98808-2472. 98808-2472. Ah, Érico, eu tô com a vida muito corrida, eu não consigo ir na loja, não tem problema. Liga pra gente, manda um WhatsApp, agenda uma visita, a gente vai até a sua casa, seu escritório, o seu trabalho e apresenta para você. A gente consegue fazer testes na sua água para identificar a qualidade. A gente tem trabalho com parceria de laboratório para identificar contaminações também. Tem bebedouro industrial para igreja, para academia, para galpão, para fábrica. Temos tratamentos na água antes da caixa d'água, para você tomar um banho até sem toda essa contaminação. A Minas Filtros tem tecnologia de ponta para melhorar a qualidade de água em todos os âmbitos da sua casa. Então, repetindo o endereço, Avenida 1º de junho, 652 o número. Tá perto de qual rua? Rio de Janeiro, quase na esquina. Aqui, Tá aqui embaixo, um 1º quarteirão. de junho, pertinho da Rio de Janeiro. Isso. Nossa, tá muito fácil. Isso, tá na esquina aqui. Tá tá, já sei onde que era. Na era esquina uma padaria mesmo. ali há muitos anos. Onde era a padaria. Isso. Ok. Então tá, telefone dele, gente, 98808-2472, a Minas Filtro. Então tá aqui na 1º de junho, esquina com Rio de Janeiro. Isso, temos a unidade de Pará de Minas, 16 anos já, daqui vai fazer 3 anos e Nova Serrana 5 anos. Ok. Ô, Érico, olha, muito prazer conhecer você e muito obrigada pelas informações, porque eu acho que a gente é de muita utilidade, a gente tem que saber o que a gente está ingerindo. Isso, Dirlene, o prazer é todo nosso e estar podendo passar um pouco de conhecimento em relação à qualidade de água. E o que eu sempre falo, pessoal, não deixe para amanhã o que a sua saúde merece para hoje. Ok, obrigada, viu? Eu que agradeço, um grande abraço. 4h34, a gente volta daqui a pouquinho.